Quando os primeiros homens começaram a deixar registros de sua existência, muito antes das primeiras cidades, dos reinos organizados ou mesmo da escrita formal, já circulavam histórias sobre uma destruição avassaladora. Civilizações de continentes diferentes, separadas por oceanos e eras, transmitiram oralmente memórias de uma inundação que cobriu tudo. Há relatos entre os maias, entre os babilônicos, entre os aborígenes australianos e até entre tribos da Sibéria. Como povos tão distintos, sem qualquer contato entre si, poderiam guardar lembranças tão similares de uma mesma catástrofe. A resposta talvez esteja nas raízes mais antigas da história humana, onde mitos e fatos se entrelaçam. No centro dessas narrativas está um nome: Noé. Não como figura mitológica qualquer, mas como símbolo de um ponto de ruptura na história entre um mundo condenado e outro recomeçando do zero. A narrativa do dilúvio no livro de Gênesis não é apenas um episódio sobre destruição, mas sobre uma escolha seletiva feita pelo Criador. Nem tudo foi salvo, nem todos receberam abrigo, nem toda criatura foi bem-vinda na arca. Durante séculos, intérpretes da tradição judaico-cristã se debruçaram sobre essa passagem, tentando entender o que estava por trás da exclusão de determinadas formas de vida. Por que certos seres foram deliberadamente deixados de fora? Por que algumas espécies, que supostamente habitaram aquele mundo antigo, não aparecem mais? E o mais desconcertante, será que algumas delas sequer eram naturais? A fé popular tende a imaginar a arca como uma espécie de zoológico flutuante, reunindo todos os animais conhecidos, desde o elefante até o beija-flor. Porém, o relato bíblico, quando analisado com atenção, mostra que houve uma seleção meticulosa, orientada por critérios específicos. Apenas pares de determinadas espécies foram chamados. Outras foram levadas em grupos, algumas em maior número. Mas há também silêncio. Um silêncio sobre os que não embarcaram, os que permaneceram do lado de fora, os que, segundo o próprio texto, não encontraram lugar naquele plano de resgate. Os registros antigos falam de criaturas poderosas, seres híbridos, gigantes de força descomunal. A tradição hebraica, em especial os escritos não canônicos, reforça a ideia de que nem todos os seres que andavam sobre a terra foram criados da mesma forma. Alguns seriam resultado de transgressões, de alterações deliberadas no que foi originalmente projetado como puro. Outras criaturas, mesmo sendo animais, talvez já não se encaixassem na nova ordem que se estabeleceria após o juízo. Foram extintas não apenas pelo avanço das águas, mas por decisão direta. Essas ideias podem soar estranhas para um mundo que busca explicações em dados empíricos, mas até mesmo a ciência reconhece que houve eventos catastróficos em escala global. O registro geológico revela camadas de sedimentos abruptamente depositadas, fósseis de animais empilhados sem ordem ecológica, indícios de mudanças atmosféricas súbitas e extinções em massa que aconteceram em períodos muito curtos. O final do último período glacial, por exemplo, viu o desaparecimento de dezenas de espécies de grandes mamíferos em praticamente todos os continentes. O que causou isso permanece em debate. Na tradição bíblica, o dilúvio não foi apenas um evento natural, mas uma intervenção moral. Não se tratou de um acidente ecológico, mas de um julgamento. A terra havia se corrompido, os seres vivos haviam deturpado seus caminhos, e a criação como um todo estava comprometida. Neste contexto, o projeto da arca não foi apenas uma ação de preservação biológica, mas uma redefinição do que seria permitido continuar existindo. Preservar significava escolher. Escolher significava excluir. Se temas como esses despertam sua curiosidade, considere acompanhar nossos próximos conteúdos. Inscreva-se no canal para não perder análises profundas sobre narrativas antigas, conexões esquecidas e os mistérios que ainda ecoam nos registros da história.
O texto de Gênesis não detalha quais espécies ficaram de fora, mas ele sugere, por omissão e por contraste, que nem tudo foi salvo. A distinção entre animais limpos e impuros, por exemplo, aparece antes mesmo da lei mosaica, revelando um critério seletivo anterior às normas religiosas formais. A menção a gigantes e a seres corrompidos também lança luz sobre o possível motivo da exclusão de certas formas de vida. Não era apenas uma questão de espaço, mas de adequação. Nem todo ser estava em conformidade com o novo mundo que nasceria após as águas. A imagem de uma multidão de criaturas diante da arca, algumas sendo aceitas e outras permanecendo imóveis, conscientes de seu destino, é ao mesmo tempo simbólica e profundamente inquietante. Havia algo de cerimonial naquele embarque, como se um julgamento silencioso ocorresse em paralelo à construção. Um julgamento que não se limitava à humanidade, mas que atravessava todo o tecido da criação. O juízo, nesse sentido, foi abrangente. Não apenas os homens, mas também os seres que com eles partilhavam o mundo, foram submetidos a uma triagem. A narrativa do dilúvio, portanto, revela muito mais do que destruição. Ela aponta para uma reestruturação profunda do que deveria continuar existindo. A partir daí, a história toma corpo. O foco não está apenas em Noé como personagem obediente, mas na ideia de que seu papel foi o de conduzir um processo seletivo universal. Ele não decidiu quem entraria. Ele não escolheu os animais. Ele apenas construiu a estrutura e seguiu instruções. O verdadeiro critério de seleção não passou por suas mãos, mas pelas mãos invisíveis do Criador. Se até hoje escavamos fósseis de criaturas que não se encaixam nos padrões atuais, talvez não seja apenas uma questão de evolução ou desaparecimento natural. Talvez algumas dessas formas tenham sido apagadas não pelo tempo, mas por uma decisão consciente, um corte profundo entre o que foi e o que ainda poderia ser. Enquanto a humanidade seguia indiferente à sua própria ruína, um homem silenciosamente recebia instruções que desafiavam toda a lógica. Noé, descrito nos antigos registros como íntegro em meio a uma geração corrompida, se tornaria o responsável por um projeto colossal. Não havia, até então, registro de chuvas abundantes, muito menos de embarcações com dimensões tão desproporcionais para o padrão de vida terrestre. Mesmo assim, Noé foi orientado a construir um enorme navio com especificações rigorosas, feito de madeira resistente, selado com betume por dentro e por fora. As medidas descritas nos textos sagrados indicam um comprimento de 300 côvados, 50 de largura e 30 de altura. Considerando um côvado como aproximadamente 45 centímetros, essa estrutura teria cerca de 135 metros de extensão, mais de 20 metros de largura e quase 15 metros de altura. Isso equivale, em nossos parâmetros atuais, a um navio de carga de grande porte, com capacidade estimada, segundo estudos criacionistas contemporâneos, para abrigar cerca de 35 mil animais, considerando agrupamentos por tipos básicos e não por cada espécie moderna. A construção não foi breve. Registros indicam que Noé teria iniciado a obra décadas antes da chegada do dilúvio, o que implica uma dedicação intergeracional. A população à sua volta observava a estrutura crescer sem compreender seu propósito. Os que viviam naquela época estavam distantes da compreensão do juízo iminente. A violência havia se tornado comum, e as ações humanas estavam mergulhadas em intenções malignas contínuas. A construção da arca, portanto, surgia como um sinal, um alerta visível de que algo fora do comum estava prestes a ocorrer. A madeira usada, chamada de gopher nos textos hebraicos, é alvo de interpretações variadas. Não se sabe com exatidão qual seria sua correspondência botânica atual, mas a menção sugere um tipo de madeira robusta, adequada à construção naval. Além disso, a aplicação de betume indicava preocupação com a impermeabilidade, o que, para os padrões antigos,
representava um conhecimento técnico avançado. Dentro da arca, compartimentos seriam organizados para abrigar os diferentes grupos de animais e alimentos. Não havia janelas laterais, apenas uma abertura no topo, o que provavelmente visava manter o interior estável e protegido das forças externas. Essa estrutura interna, somada ao design externo, indica que o objetivo da arca não era navegação, mas resistência. Ela não foi feita para cortar as águas, mas para suportar o caos de um mundo submerso. A embarcação não tinha velas, leme, nem capacidade de direção. Era, por definição, um refúgio. A arca também não foi construída para salvar a humanidade como um todo. O número de pessoas autorizadas a entrar era restrito: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as respectivas esposas. 8 pessoas em total. Nenhum outro nome é citado. Nenhuma outra família é mencionada. A mensagem implícita é clara: não haveria múltiplas chances, nem espaço para negociações. A preservação era um ato deliberado e cirúrgico. Os animais, por sua vez, não foram reunidos por esforço humano. O texto indica que eles vieram por si, guiados por algo que escapava à percepção comum. Chegaram em pares, por ordem, como se respondessem a um chamado interior implantado por aquele que os havia criado. Esta ordem, que contrastava com o caos social da época, reforça o caráter sobrenatural da seleção. Não houve correria, nem violência, nem predadores atacando presas. Criaturas de natureza oposta se alinhavam, obedientes, esperando seu momento de entrada. A distinção entre animais limpos e impuros, mencionada já neste ponto da narrativa, antecipa princípios que só seriam formalizados muito tempo depois nas leis mosaicas. Os limpos seriam levados em 7 pares, os impuros, apenas um casal. Essa diferenciação mostra que o plano envolvia mais do que preservação genética. Havia um propósito litúrgico, alimentar e ecológico por trás dessa escolha. Alguns animais seriam fundamentais para os sacrifícios que se seguiriam ao dilúvio. Outros seriam necessários para garantir a diversidade mínima da fauna, mesmo que em número reduzido. A tarefa que Noé recebeu não era apenas a de carpinteiro. Ele se tornou organizador, provedor, zelador. Precisou reunir alimento para si, sua família e para os animais. Precisou pensar em armazenamento, em rotinas, em cuidados durante um período indefinido. As Escrituras não indicam quanto tempo ele teve entre a conclusão da arca e o início da chuva, mas indicam que, uma vez terminado o projeto, houve um intervalo de 7 dias antes que a inundação começasse. Esse período final de espera, com tudo pronto e nenhum sinal aparente no céu, deve ter sido o momento de maior tensão. Por trás dessa construção monumental, havia um propósito que ia além da simples sobrevivência. A arca era a semente de um novo mundo. Dentro dela, não estavam apenas animais e humanos. Estavam as bases para uma civilização restaurada, um ecossistema reconstruído e uma relação redefinida entre o Criador e sua criação. A escolha do que deveria ser preservado e do que deveria ser deixado para trás refletia uma reordenação profunda. Era o filtro entre o que havia se tornado incompatível com o plano divino e o que ainda poderia florescer sob novos princípios. Essa seleção não foi aleatória, nem baseada em critérios biológicos isolados. Ela envolveu julgamento moral, adequação simbólica e um conhecimento profundo do equilíbrio necessário para sustentar a vida em um ambiente renovado. A arca não apenas salvou espécies, ela traçou os limites do que Deus queria que existisse dali em diante. Enquanto a estrutura da arca se completava e os pares de animais eram reunidos sob uma ordem silenciosa, existia uma outra realidade que não podia ser ignorada. Não todas as criaturas estavam destinadas a cruzar a porta daquele abrigo. Algumas jamais foram chamadas. Outras, ainda que existissem plenamente, foram ignoradas ou rejeitadas pela seleção divina. Essa exclusão
não foi resultado de falha logística ou limitação de espaço. Tratou-se de uma decisão deliberada, com implicações que ultrapassavam o aspecto físico ou ecológico. Nos registros antigos, há menções breves, porém significativas, a seres que habitavam a Terra em um período anterior ao dilúvio, cuja natureza os afastava completamente da possibilidade de preservação. Um dos grupos mais citados, embora cercado de mistério, são os chamados gigantes, os nefilins. Esses seres aparecem de forma sucinta nos textos hebraicos, ligados a uma geração perversa que teria resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. A interpretação dessa passagem, tradicionalmente, sempre dividiu estudiosos. Alguns sustentam que os filhos de Deus eram anjos caídos, enquanto outros os veem como linhagens humanas corrompidas. O certo é que o fruto dessas uniões teria gerado criaturas com características incomuns, de grande estatura, força descomunal e comportamento violento. Essas figuras não só representavam a degradação moral da humanidade, mas também simbolizavam a alteração do projeto original da criação. O surgimento de seres que uniam elementos distintos, humano, espiritual e possivelmente animal, contrariava os limites estabelecidos para cada espécie. Essa transgressão, que afetava a ordem natural, tornou esses seres incompatíveis com qualquer plano de continuidade. Preservá-los implicaria manter viva uma distorção. Por isso, foram excluídos. A arca não foi construída para abrigar aquilo que havia sido gerado fora dos parâmetros do Criador. Além dos nefilins, há referências indiretas a outras formas de vida que habitavam o mundo antigo, mas que não encontraram lugar no mundo que surgiria depois. O texto bíblico afirma que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Essa declaração sugere que a deterioração não se limitava aos seres humanos. Indica, possivelmente, que algumas espécies animais ou híbridas também haviam sido afetadas, participando de uma realidade onde as fronteiras entre categorias de vida haviam sido cruzadas. É nesse ponto que se abrem interpretações ligadas a tradições extracanônicas. O livro de Enoque, por exemplo, traz descrições mais detalhadas sobre as consequências da queda dos vigilantes, anjos que teriam se rebelado e ensinado aos homens práticas que alteravam não apenas sua espiritualidade, mas a estrutura da própria natureza. Fala-se ali de experiências proibidas, de combinações impróprias entre seres vivos e de um conhecimento corrompido que gerava aberrações. Ainda que não faça parte do cânon oficial, esse texto ecoa ideias presentes em diversas culturas antigas. O surgimento de monstros, híbridos, criaturas desfiguradas que não pertenciam a nenhuma categoria conhecida. A exclusão dessas entidades da arca está ligada à própria essência do julgamento. Salvar significava restaurar. O novo mundo precisava ser limpo não apenas moralmente, mas também biologicamente. Criaturas que nasciam da desordem, da corrupção ou da mistura indevida entre espécies jamais teriam papel na reconstrução de um ambiente equilibrado. Sua permanência seria uma ameaça à estabilidade do novo ecossistema. O que foi gerado por erro ou perversão deveria ser desfeito. Outro aspecto que merece atenção diz respeito às limitações físicas e ambientais. A Terra, após o dilúvio, não seria a mesma. As mudanças climáticas, a reorganização da geografia e a possível modificação na composição atmosférica tornariam inviável a sobrevivência de algumas formas de vida. Estudiosos ligados à perspectiva criacionista argumentam que antes do dilúvio havia condições atmosféricas que favoreciam o gigantismo em diversas espécies. Altos níveis de oxigênio, pressão atmosférica diferente, ausência de chuvas e temperaturas mais uniformes teriam permitido a existência de répteis enormes, insetos de grandes proporções e outras formas de vida que não se adaptariam à nova configuração do planeta. Com o colapso desse ambiente, a continuidade dessas criaturas se tornaria insustentável.
Não seria apenas uma questão de espaço na arca, mas de viabilidade futura. Preservar essas espécies seria inseri-las em um mundo que não mais as comportaria. Era necessário, portanto, um corte. Esse critério, ao mesmo tempo ecológico e espiritual, reforça a ideia de que o plano de salvação não mirava apenas a vida por si mesma, mas a possibilidade de harmonização entre vida e propósito. Algumas tradições rabínicas sugerem ainda que certos animais, mesmo naturais, foram deixados de fora por seu comportamento. Espécies particularmente agressivas, predadores incontroláveis ou criaturas que colocariam em risco a segurança dos demais ocupantes da arca não foram consideradas aptas a seguir adiante. Isso não significa necessariamente que eram más em essência, mas que, dentro das novas condições, sua presença tornava-se incompatível com o projeto de convivência pacífica necessário à reconstrução. Ao excluir determinados seres, o Criador não apenas eliminava formas corrompidas, estabelecia uma nova base para o relacionamento entre espécies, impondo critérios de seleção que iam além da força, beleza ou raridade. A pergunta não era o que podia sobreviver, mas o que deveria continuar existindo. A omissão deliberada de detalhes no texto bíblico sobre quais criaturas ficaram de fora contribui para a força do mistério. Essa ausência abre espaço para que, até hoje, surjam questionamentos, hipóteses e investigações sobre os restos fossilizados de seres que não se enquadram perfeitamente nas classificações modernas. Restos de megafauna, fósseis de criaturas sem descendentes conhecidos, registros de estruturas corporais não compatíveis com as formas atuais. Tudo isso levanta a suspeita de que há mais por trás da narrativa do que o que foi preservado. Há também muito por entender sobre o que foi perdido, deliberadamente, pelas mãos daquele que reconduzia o mundo a um novo começo. O silêncio que precedeu a chuva parecia carregar mais peso do que o próprio som da tempestade que viria. Durante 7 dias, a arca repousou intacta, já selada por fora, enquanto o céu mantinha uma calma enganosa. A entrada de Noé, sua família e os pares de animais marcava o fim de uma era. Quando o Criador fechou a única porta da embarcação com suas próprias mãos, a separação entre o que seria preservado e o que deveria perecer estava estabelecida de forma definitiva. Nada mais poderia ser alterado. Na manhã em que as águas começaram a cair, a transformação foi abrupta. O texto hebraico não fala apenas da chuva, mas de uma ruptura nas profundezas da terra. Fontes do abismo se romperam. Janelas celestes se abriram. Não se tratava de um aguaceiro comum, mas de um colapso completo dos sistemas naturais. A água jorrou de baixo e desceu de cima, como se toda a criação tivesse sido mobilizada para desfazer o que havia sido corrompido. O dilúvio, nesse sentido, não foi uma enchente local ou um evento isolado. Foi uma ação de reinício, com alcance total. Por 40 dias e 40 noites, as águas não cessaram. Cobrindo montes, vales e construções, elas submergiram tudo o que antes havia marcado presença humana. As cidades desapareceram sem deixar rastros, as florestas foram arrancadas de suas raízes, e os animais que não estavam a bordo lutaram inutilmente por lugares elevados que também seriam engolidos. Na medida em que a água subia, a resistência de criaturas formidáveis se tornava inútil. Aquelas que confiavam em sua força ou tamanho foram vencidas pela constância do dilúvio. Os nefilins, que se destacavam pela imponência, não tiveram chance de sobrevivência. Com corpos gigantescos, talvez tenham sido os últimos a desaparecer, buscando refúgio nas montanhas mais altas. Mas nem isso foi suficiente. A inundação não reconheceu hierarquias físicas nem poupou formas de vida extraordinárias. O relato do juízo universal revela que a extinção em massa não atingiu apenas seres humanos, mas todos os que representavam uma ameaça à ordem recriada. Criaturas que haviam surgido de interferências indevidas, animais deformados por cruzamentos artificiais,
e espécies cuja agressividade comprometia a harmonia do novo mundo foram eliminadas sem retorno. A extinção, neste contexto, foi parte ativa do plano. Não houve erro, excesso ou exagero. Cada ser que desapareceu fazia parte de um ajuste meticuloso. Fora da arca, o cenário rapidamente se transformou em uma vastidão líquida. Não se viam mais territórios conhecidos, nem estruturas familiares. O planeta parecia ter voltado ao estágio primordial descrito no início dos tempos, quando o espírito do Criador pairava sobre as águas e tudo estava por ser formado. Agora, no entanto, a água não era promessa de nascimento, mas instrumento de juízo. Ela apagava, cobria e soterrava não só corpos, mas também memórias, histórias e formas de vida que jamais seriam vistas novamente. A arca flutuava sobre esse oceano recém-formado, movida por correntes incontroláveis. Sem direção, sem vela, sem leme. Era apenas um receptáculo de esperança, sustentado pela palavra que havia ordenado sua construção. Lá dentro, o tempo se dissolvia na incerteza. Não havia ainda qualquer indício de quanto duraria aquele confinamento. Apenas o barulho contínuo da água e o balanço constante da embarcação davam a medida da destruição lá fora. Enquanto isso, nas profundezas submersas, um cemitério se formava. Restos de seres que um dia habitaram a superfície eram agora cobertos por lama, pedra e sedimentos. Hoje, milhares de anos depois, fragmentos desses corpos são encontrados fossilizados, comprimidos entre camadas geológicas que revelam mudanças abruptas. Esses registros não apenas testemunham a existência de um evento catastrófico, mas também indicam a presença de espécies cujas características ainda surpreendem os estudiosos. Animais de grande porte, criaturas com anatomias incompatíveis com as atuais, e fósseis preservados em condições que sugerem sepultamento rápido e violento. Tais evidências sustentam para muitos pesquisadores ligados à visão criacionista que o dilúvio bíblico deixou marcas visíveis na estrutura do planeta. A organização vertical de fósseis, a extensão de depósitos sedimentares e a ausência de predadores em alguns registros sugerem que o desaparecimento dessas criaturas não foi gradual, mas repentino. Esse apagamento súbito de determinadas formas de vida reforça a ideia de que o dilúvio não apenas destruiu o que estava corrompido, mas também estabeleceu um limite intransponível entre o mundo anterior e o que viria depois. Algumas espécies não foram apenas eliminadas, foram retiradas da história. Seus nomes, funções e papéis dentro do ecossistema original não foram preservados nem sequer nas escrituras. São mencionadas apenas como sombras do que existiu, como vestígios que nos desafiam a reconhecer que havia mais na criação do que aquilo que nos chegou. Durante 150 dias, as águas permaneceram sobre a terra. Esse período de espera não foi apenas físico, mas simbólico. Era um tempo de transição, em que o passado era definitivamente soterrado e o futuro ainda não havia emergido. Dentro da arca, homens e animais conviviam sem saber como seria a paisagem ao seu redor quando as águas finalmente descessem. Fora dela, o mundo estava suspenso, coberto por um silêncio aquático que selava o destino de tudo o que havia sido deixado para trás. O mundo que emergiu após a retração das águas era irreconhecível. Tudo o que um dia compôs a paisagem anterior havia sido apagado ou transformado. Não existiam mais os contornos familiares de montes, rios ou vales. O que restava era uma terra desnuda, marcada pela força da destruição, moldada por correntes que haviam redesenhado o relevo de forma drástica. Era como se o planeta tivesse passado por um segundo ato de criação, em que a matéria antiga havia sido dissolvida para dar lugar a uma nova configuração. A arca repousou nas montanhas de uma região que hoje associamos ao Ararat. O texto indica que isso aconteceu no 7º mês, no 17º dia do calendário daquela geração.
Essa ancoragem não representava ainda o fim da jornada, mas o início de um período de observação cautelosa. As águas demorariam meses para recuar completamente. Era preciso paciência. A espera se estendeu, e os sinais da transformação começaram a surgir em detalhes mínimos. Uma folha trazida no bico de uma ave indicava que a vida voltava a florescer. Pequenos gestos da natureza sinalizavam a possibilidade de recomeço. Ao descer da embarcação, Noé e sua família encontraram não apenas um ambiente diferente, mas também uma ordem estabelecida sob novas bases. A sobrevivência não dependia mais da permanência em um espaço fechado e protegido, mas da capacidade de compreender e responder às condições que agora regiam a vida. A relação com os animais, com a terra e com o próprio Criador ganhava contornos distintos. Havia liberdade, mas também responsabilidade. Havia território, mas sem a estrutura anterior. Era necessário reconstruir, desde o cultivo da terra até a organização da convivência. Logo no início desse novo ciclo, o gesto de Noé foi simbólico. Ergueu um altar e ofereceu sacrifícios. Entre todos os atos possíveis, escolheu um que reconhecia a autoridade daquele que os havia guiado durante a destruição. O sacrifício envolvia animais limpos, exatamente aqueles que foram preservados em maior número. Isso confirma que a distinção feita durante o embarque não tinha apenas motivação biológica. Os animais que serviriam de ponte entre o antigo e o novo também seriam os que simbolizariam o agradecimento pela continuidade da vida. Esse momento marcou o estabelecimento de um pacto. A promessa feita pelo Criador de que jamais destruiria a terra da mesma maneira veio acompanhada de sinais visíveis. O arco nas nuvens, fenômeno atmosférico que pode ter surgido com a nova composição climática, se tornou o símbolo desse acordo. Era uma aliança não apenas com os humanos, mas com todos os seres vivos. A vida, em todas as suas expressões remanescentes, estava incluída nesse compromisso. O planeta não seria mais varrido por uma inundação universal. Com esse pacto, vieram também novas instruções. A alimentação foi revista. O consumo de carne passou a ser permitido, com a ressalva de que o sangue não deveria ser ingerido. A dinâmica da cadeia alimentar foi modificada, e com ela, a forma como humanos e animais interagiam. O medo passou a fazer parte do comportamento instintivo das criaturas diante do homem. Essa mudança revelava que a harmonia do Éden não seria restaurada por completo. Ainda havia resquícios da separação causada pela corrupção anterior. A reprodução e a multiplicação se tornaram ordens prioritárias. Era preciso povoar novamente a terra, permitir que as espécies se espalhassem, que os espaços fossem ocupados, que a criação retomasse seu fluxo. Mas esse crescimento deveria ocorrer agora sob a lembrança do juízo vivido. A memória do que havia sido destruído não podia ser apagada. O novo mundo carregava consigo as marcas do antigo, mesmo que encobertas por camadas de terra e tempo. As espécies salvas passaram a interagir com ambientes diferentes, forçadas a se adaptar a novos climas, altitudes e ecossistemas. É possível que esse processo tenha gerado variações em suas formas, comportamentos e hábitos. Algumas espécies podem ter se diversificado, originando variedades distintas dentro de um mesmo tipo. Esse fenômeno é consistente com o conceito de microvariação genética, que permite modificações dentro de certos limites, sem que haja a criação de novas espécies a partir do nada. Enquanto isso, o solo precisava ser trabalhado. O próprio Noé é descrito como alguém que plantou uma vinha, o que mostra que a agricultura também foi reiniciada. As sementes levadas na arca teriam papel essencial na reintrodução da vegetação. O clima, agora sujeito a estações definidas, com frio, calor, períodos secos e chuvosos, exigia outras formas de manejo. As práticas anteriores não se aplicavam mais. Era necessário aprender novamente a se relacionar com o ambiente. O planeta, antes uniforme em temperatura e umidade,
havia adquirido contrastes. As chuvas, que antes não faziam parte da experiência humana, agora seriam constantes. Os ciclos naturais passaram a seguir ritmos fixos. Isso trouxe estabilidade, mas também imprevisibilidade. As espécies que não resistiriam a essas novas condições simplesmente não foram trazidas. O plano de preservação levou em conta não apenas o presente da arca, mas o futuro da Terra. Na ausência daquelas criaturas excluídas, novos equilíbrios se formaram. A extinção dos antigos predadores abriu espaço para o surgimento de interações diferentes. A adaptação foi inevitável. A fauna passou a ocupar nichos vagos. A flora reencontrou espaço. Os sobreviventes se tornaram os fundadores de uma biodiversidade reorganizada. E tudo isso estava alicerçado sobre o princípio de que apenas aquilo que se encaixava nos propósitos divinos teria continuidade. Ao abandonar a arca, Noé e sua família não pisaram apenas em um solo seco, mas em um mundo que havia sido completamente redefinido. Diante deles estava uma criação silenciosa, sem vozes humanas além das suas, sem registros materiais da civilização anterior. Tudo o que restava era o que havia sido carregado e protegido durante o longo período em que a embarcação flutuou sobre as águas. Ali começava uma nova história, mas com a consciência de que algo grandioso havia sido removido, não apenas da superfície, mas da própria memória da humanidade. As criaturas que não entraram na arca, sejam elas híbridas, extintas por seleção divina ou simplesmente incompatíveis com o novo ambiente, não deixaram relatos escritos. Seus traços, quando encontrados, surgem debaixo da terra, fossilizados em camadas de rocha e sedimento, muitas vezes em locais onde jamais se esperaria encontrar indícios de vida. Estruturas ósseas incomuns, registros de formas que não correspondem a classificações atuais, vestígios de uma fauna perdida. Tudo isso levanta questionamentos ainda sem resposta definitiva. Diversas culturas antigas mantêm, até hoje, tradições orais que falam de gigantes, dragões, monstros das águas profundas ou bestas aladas. Embora em muitos casos sejam tratados como lendas, esses relatos tão amplamente difundidos podem carregar fragmentos de uma realidade esquecida. A recorrência dessas figuras em histórias separadas por milênios e continentes sugere que há uma raiz comum de experiências compartilhadas ou memórias distorcidas de um tempo anterior ao nosso. Na tradição bíblica, a presença dos nefilins, os homens de renome e de grande estatura, marca uma fronteira entre aquilo que o Criador projetou e o que foi deturpado. A escolha de não preservá-los, junto de outras formas de vida, demonstra que o dilúvio não teve como único objetivo o reinício, mas também a eliminação de tudo que havia comprometido a integridade da criação. O juízo veio sobre os seres humanos, mas não apenas sobre eles. Toda a ordem viva foi revista, e essa revisão incluiu decisões definitivas sobre o que deveria ou não seguir adiante. A realidade que se instaurou após o recuo das águas era mais do que uma paisagem nova. Ela representava um marco de limites restabelecidos. A convivência entre espécies, a relação do homem com a natureza, a forma de reprodução da vida, tudo isso passou a seguir diretrizes que asseguravam a continuidade dentro de uma nova lógica. E nessa lógica, certas presenças não tinham mais lugar. Não apenas por sua natureza física, mas pelo que representavam em termos espirituais, morais e simbólicos. O pacto estabelecido naquele momento, selado com um arco nas nuvens, não apenas assegurava que uma nova destruição total não aconteceria novamente, mas também marcava uma transição. O Criador não apenas preservou, ele selecionou. E essa escolha moldou o curso da vida nos séculos seguintes. O homem deveria agora lembrar que a sobrevivência não é um direito adquirido, mas uma concessão vinculada à integridade, à obediência e ao alinhamento com os princípios que sustentam a própria existência. Noé,
vivendo por mais 350 anos depois do dilúvio, se tornou o elo vivo entre duas eras. Durante esse tempo, ele transmitiu não só os mandamentos que havia recebido, mas também as lembranças de um mundo anterior. As histórias que contou a seus descendentes, mesmo que tenham se fragmentado com o passar das gerações, formaram a base dos mitos e tradições que cruzaram continentes e séculos. Essas narrativas, passadas por diferentes culturas, podem ter guardado resquícios do que realmente aconteceu com aquelas criaturas que jamais voltaram a caminhar sobre a Terra. A ciência moderna, com seus métodos rigorosos, continua encontrando rastros de animais que viveram em condições que hoje pareceriam impossíveis. Restos fossilizados de répteis gigantes, insetos desproporcionais, aves com envergaduras que não seriam sustentadas pela atual densidade atmosférica. Embora interpretadas dentro de uma linha evolutiva, tais descobertas também podem ser lidas à luz de uma extinção em massa provocada por um evento global, violento e repentino. Um evento que não apenas reconfigurou a superfície da Terra, mas redefiniu o próprio fluxo da vida. A ausência de certas espécies no mundo atual não se deve necessariamente ao acaso. Algumas desapareceram por seleção natural, outras por influência humana, mas há aquelas cuja extinção parece ter ocorrido de forma abrupta, definitiva, sem espaço para adaptação. Talvez porque não estavam inseridas no plano futuro da criação. Talvez porque representassem um elo com um passado que não deveria mais ser repetido. Ao contemplar os registros deixados pelo tempo fósseis, tradições orais, referências escritas, somos confrontados não apenas com o que foi salvo, mas com o que foi eliminado de forma intencional. A narrativa do dilúvio, nesse sentido, não é apenas um relato de destruição. É um testemunho de escolhas profundas, de decisões tomadas para preservar a essência da vida, mesmo que isso significasse abandonar parte do que um dia fez parte dela. E é justamente nesse ponto que o impacto da história permanece vivo, não por nos oferecer uma lista exata do que foi perdido, mas por nos lembrar que há um limite para a corrupção daquilo que foi originalmente chamado de bom. A seleção feita naquele tempo ecoa até hoje como um alerta silencioso. Nem tudo que existe está destinado a continuar. E o critério para permanecer nunca foi quantidade, força ou tamanho, mas compatibilidade com o propósito para o qual tudo foi criado. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio. Se esse tipo de abordagem te interessa, há muito mais por vir. Você pode se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos temas. Deixe seu like se achou esse conteúdo relevante e, quando terminar aqui, fique à vontade para conferir o próximo vídeo do canal.